Estamos no ar com mais um programa Resenha com Amigos aqui, mais um podcast começando, né, Paulo? É isso aí, Alexandre. Mais um programa especial, mais conteúdo relevante pra galera. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, né? Um homem de Deus aí, abençoado, né? Nosso querido pastor Rafael, Comunidade Viver. É um prazer estar aqui com a gente, né? Tenho certeza que vai contribuir conosco aí com um pouco da sua história, da sua visão ministerial, para a nossa cidade, com desafios, né? Mudanças, né, pastor? Um olá para todos que estão nos acompanhando. Aqui, ó, muita alegria estar com o Alexandre, Paulinho, Igor. Muito grato pelo convite. É uma alegria estar participando dessa fase, dessa estação nova de vocês aqui. O estúdio está maravilhoso, está lindo, e transmitindo um conteúdo muito abençoado e relevante aqui para a nossa cidade, para onde essa mensagem chegar, né? Maravilha. O pastor já citou o Igor ali, né? O Igor que está... É o convidado do Igor, né? Na verdade, né, Igor? É verdade, para mim uma honra ter o pastor aqui com a gente, né, no nosso estúdio, e todo mundo que está nessa live aí, nessa estreia, seja bem-vindo aí. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito proveitoso. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho agora aqui, né, pastor Rafael? Fala um pouco da história de vida. Como é que chegou ao seu ministério, né? Como que foi essa história? O pastor estava contando aqui nos bastidores um pouquinho da história dele, mas fala para a galera também que está em casa poder conhecer um pouquinho mais do pastor Rafael. Eu, em 2002, eu jogava futebol. Tinha ido um pouquinho antes da minha conversão. Tive a oportunidade de ir para a base lá da Ponte, né? Tava assim, né? Querendo virar jogador mesmo. Mas em 2002, eu lembro até hoje, eu fui para Poços de Caldas. Tava lá fazendo um trabalho na base da Caldense. E assistindo a Copa do Mundo ainda, que era no Japão, de madrugada. Aí acabou não dando certo, voltei para Jaboticabal na época. E aí um amigo me falou de Jesus, me convidou. Eu fui para a igreja, né? E o convite dele foi bem louco ainda. Ele falou assim: rapaz, se Deus não mudar a tua vida, você pode me dar um soco aqui que você vai ver. E aí eu fui, pisei o pé. Eu lembro até hoje, primeiro dia que fui na igreja foi 11 de agosto de 2002, um dia antes do meu aniversário. E entrei, ouvi uma mensagem. E lembro que era uma Santa Ceia ainda. E aquele dia o pastor estava pregando sobre abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado. E eu chegando, bebia demais, fumava, usava droga constantemente. E aquele dia eu fiz um voto. Falei assim, ó, a partir de hoje eu não vou colocar mais cigarro na boca e também não vou mais usar droga, mas eu vou continuar tomando uns goró ainda. Aí passou um mês, Deus foi trabalhando na minha vida e fui liberto de lá para cá, né? Surgiu um desejo muito grande de servir a Deus. E eu, acho que tinha uns 3 meses de igreja, foi quando plantou no meu coração o desejo de ser um pastor, né? De fazer a obra. Abandonei o futebol, parei de jogar. E de lá para frente comecei a empenhar meu coração em Deus, comecei a criar a expectativa e o desejo de fazer a obra de Deus. Maravilha, que bonito, legal, né, cara? Poxa, a história. Você jogava em que posição lá? Terceiro zagueiro, volante. Nossa. A gente aqui gosta do futebol, né? A gente é da resenha do futebol também, né? Então, de mestre, a gente está nos grupos aí, eu jogo futebol, né? Gosto desde de pequena, né? Gostar de jogar futebol e a gente está sempre com a galera batendo fute lá, né? Pois legal, é bom que a gente usa o futebol para várias analogias, até para a parte profissional. Que outra coisa também, né? Parabéns, né? Pelo aniversário, né? Foi sábado. Foi sábado, né? Pô, parabéns. Verdade, também. Parabéns, pastor. Obrigado. Feliz Dia dos Pais também, né? Não sei se você é pai, mas eu acredito que sim, né? Filipinho lá, 10 anos. Quer mandar um abraço para ele? Felipe, meu filho do coração, que eu amo, e também está viciado no São Paulo, meu Deus do céu. E você sabe que para permanecer São Paulino é só mostrando os vídeos do passado, né? Porque, hoje em dia tá... Enfim, a história é muito bonita, muito interessante também. Até eu acredito que pela nossa cidade tem muitos jovens amigos nossos que seguem. Até o pessoal do futebol segue a gente, assiste também, né, as lives, assiste os cortes.
E o pessoal que ouve essa história, né, da parte do pastor Rafael, né, se você se encontra parecido, né, com o que você era lá atrás, né, encontre Jesus, né, tem um encontro que ele pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. Para chegar até hoje aqui, a gente sabe que o nosso podcast ele é muito aberto, a gente ouve muitas pessoas diferentes, mas claro, nunca podemos perder a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, né? Eu falo que mudou a minha vida, e o pastor já falou que mudou também, né? Com certeza para melhor, né? Então acho que a gente sempre procura oportunidade para estar falando. E ele estava comentando com a gente também em que momento dessa história você encontrou, né? A questão pastoral de abrir a igreja, né? Mas você pode contar um pouco para a gente? Claro, foi assim, foi muito louco, né? Porque eu fui um jovem que eu me espelhei muito no meu líder na época. Ele tinha um testemunho que eu tomei para mim como exemplo. Então eu fui para a igreja e assim, né? Você tá no mundão, galera do futebol, tal, o pagodão rolando na solta, né? E na noitada, e esquema direto. E quando eu fui para a igreja, passou esse um mês, né, de Deus falando comigo, me adaptando. Eu esperava esse amigo passar de casa para me levar para a igreja, e ele sempre passava meio fora do horário, assim. Aí até que chegou um dia, eu falei, não, eu vou sozinho. Fui a pé e comecei a ir, caminhar com as minhas pernas, aí fui entrosando com o líder, e eu fui para a igreja, e foi um baita desafio para mim. Eu fiquei, eu acho que quase 2 anos sem namorar ninguém, sem ter relação com ninguém, e permaneci fiel ali. Aí até que chegou minha esposa na igreja, ela se converteu, foi minha primeira namorada, nós namoramos e noivamos quase 3 anos, depois que né, casamos, e só alegria, né? Quanto tempo isso faz? Eu casei em 2007. Nossa, tem um tempinho já. Casei novo, casei com 21. Olha só. E nesses primeiros 3 meses de conversão, eu tinha acabado de ser batizado. Eu lembro que um dia eu estava na igreja, e aí você passa aí para a igreja direto. Minha vida começou a se tornar igreja, né? Então até dia que não tinha nada de culto, eu estava na igreja, estava tendo ensaio, eu lembro. Aí chegou uns meninos, cadê o pastor? Não tá. Cadê os missionários? Não tá também. Tem obreiro? Não tem também, não tem ninguém. Mas por que vocês estão todos desesperados, né? Tinha um bairro perto assim da igreja, que era o Mutirão, lá em Jaboticabal. Eles... a mãe de um dos meninos ficou endemoniada. E eles estavam procurando um pastor, alguém para poder expulsar. Autoridade, né? Eu falei, gente, não tem ninguém aqui na igreja. Eu falei, se puder, vai eu mesmo. Então vai, né? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Montamos na bicicleta, subimos na casa dela, e aí a mulher estava lá no chão, né? E passando mal, e aí eu cheguei e comecei, sai, em nome de Jesus. Aí eu achei que ia funcionar na hora, né? Aí a pessoa daquele jeito que tava, não sai, não saía o negócio. E eu montado em cima meio que da mulher, sem experiência nenhuma, vou te matar, e não sei o que, aquela cena toda, né? Aí daqui a pouco chega o pastor meu, em nome de Jesus, sai, na hora. Eu falei, nossa, que papelão, né? Mas o que foi legal? Que a partir daquele instante, o pastor viu em mim uma disposição, porque ninguém me pediu. Mas eu vi uma necessidade e fui. E ele começou a me discipular de perto. E ali nasceu, né? Queimou o desejo de ser um pastor. Então, é assim, quando eu fui namorar, eu virei para minha esposa hoje e falei para ela, eu quero ser um pastor. Então, a minha vida aponta para isso. Se você quiser estar do meu lado, você também precisa desejar a mesma coisa, porque senão a gente não vai dar certo. Então, o meu relacionamento foi construído em cima disso. E eu falava assim para ela, eu não quero uma esposa de pastor. Eu quero uma pastora do meu lado, que agregue junto comigo, né? Então, o meu relacionamento ele foi construído em cima disso. E graças a Deus, né? Deus preparou a Thaís, né? Que é uma benção na minha vida, uma mulher que soma, que tem um trabalho incrível com mulheres, e assim, me ajuda demais mesmo, é meu braço esquerdo e direito.
É uma pessoa que eu amo de paixão e que Deus preparou para minha vida a bênção completa, né? Quer mandar um beijo para ela também? Oh, meu amor, vai estar assistindo. Oh, te amo, você sabe o quanto eu te amo, o quanto você é especial na minha vida. Legal, né? A gente vê que é realmente essencial, ministerialmente falando, essa parte do casamento, né? Suporte, né? Que o pastor deixou bem claro, né? Precisa ter alguém que enxerga as coisas do mesmo jeito, né? A gente vê aí vários casos assim que de sucesso, vamos dizer assim, né? De ministérios que deram certo, mas mostra essa importância de ter esse relacionamento bem sólido, né? Para poder acompanhar. A gente sabe que os desafios de um pastor são muitos, não é? Sim. E o principal é a sua casa, né? Sua base, né? E acho que é muito legal. Isso é muito legal o pessoal que está em casa ver essa história, conhecer também um pouco dessa história. E, claro, para todos os jovens, né? Uma coisa que a gente vê muito é a importância de líderes, né? Teve um líder que começou ali, que ajudou. O pastor que teve essa visão, desse cuidado, né? Para dar esse suporte de perto, e eu vejo assim muitos jovens que têm esse desejo também e sabem que os desafios são grandes, mas legal, muito legal o pastor compartilhar essa história com a gente, com todo mundo, para que as pessoas se espelhem também, né? E se não fosse toda essa história, né, talvez o Igor não tivesse te conhecido, ou sei lá, a gente não estaria aqui nesse papo, né, Igor? Sim. E fala, Igor, um pouquinho, como é que foi que você conheceu o pastor também, só para... A gente sempre... Eu conhecia o pastor de vista, né? Mas através do conselho de pastores e tal, a gente tinha um tempo, fez bastante a parte da mídia, do conselho, a gente tinha um podcast junto, né, pastor? Foi muito legal, até um projeto que a gente podia retomar aí num futuro breve. Bora! Mas foi muito legal, o pastor sempre foi muita inspiração para mim, né? Esse desejo que ele tem pela igreja, a gente já conversou muito sobre a história dele, as dificuldades que ele passou no começo da igreja, como que ele se dedica. Isso é muito legal de você ver que tem pessoas empenhadas e com amor na palavra de Deus e pela obra, né? E até deixo os parabéns pro pastor, porque muitas pessoas teriam desistido no meio do caminho, tanta dificuldade, né? Tantas as pessoas que a gente viu que parou nesse meio do caminho. Uma vez a gente até conversou, né, pastor, sobre aquelas pessoas que estavam na igreja junto, a igreja crescia um pouquinho e o povo ia embora, aí voltava pro número, e depois aí chegava, só que ficava um pouquinho, enchia de novo, aí ficava um pouquinho mais, aí foi indo, né? Mas muitas pessoas não têm essa maturidade e esperar esse tempo de Deus, de saber que um dia, hoje em dia as pessoas veem a igreja grande, relevante na cidade, né, pastor, e acham assim, é fácil. Não, não é fácil. A obra de Deus, ela vem acompanhada de muito sofrimento, né? Pois é. Desafio, eu também né? conhecia mais assim de vista pelo Instagram lá, né? Sou o cara do marketing, então eu fico vendo os Instagrams lá. Eu vejo que o pastor é bem ativo, né, nas redes sociais. Isso é de suma importância hoje em dia, né? Praticamente todo mundo tá nas redes sociais, desde criança até, sei lá, até o público mais velho, né? E é isso. Sim, o Igor comentou, né, das dificuldades, como a gente conheceu. É uma parte do testemunho nosso como igreja aqui, né? Que em 2000, assim, logo após esse despertar do chamado, depois a gente trabalhou muito interno, né? Fui líder de célula, depois as células começaram a se multiplicar, a gente se tornou supervisor de células, começamos a desenvolver as redes, a gente viveu uma época de crescimento em Jaboticabal assim, muito explosivo, né? Quando a Viver nasceu, coisa de 6 meses, a gente tinha mais de 600 pessoas na igreja, vivemos um avivamento mesmo muito grande lá, né? Tanto é que a igreja hoje lá em Jaboticabal, ela são 14 terrenos, né? É um quarteirão fechado de igreja, e assim, Deus fez algo lindo lá naquela época. E em 2011 eu trabalhava como gerente de vendas de um atacado num ramo alimentício, e tinha um profissional aqui em Matão, e ele estava passando uma dificuldade muito grande, né, no casamento, financeiramente, e eu quebrei o protocolo um pouco, falei para ele, falei assim, eu sempre andei com a minha Bíblia, né? Hoje a gente usa o celular, mas na época não tinha, né? No celular a Bíblia com facilidade como tem hoje. Aí eu peguei a Bíblia, comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou assim, mas da tua igreja não tem aqui, né? Eu falei assim, mas pode ter. Eu falei, se você quiser, eu venho fazer uma célula aqui. Aí eu cheguei no meu pai, falei, pai, eu e meu pai ainda um pouco distante, né? Depois da separação e tudo mais.
Falei, pai, posso fazer uma reunião aqui na sua casa? Ele falou, se não for ter gritadeira, não sei o que, pode. Não, é de boa. Ele é cristão, evangélico? Ele vai com a gente, né? Hoje, né? Aqui, ele tá, de vez em quando ele aparece lá, não tá muito ativo, mas tá aí. Aí abriu as portas da casa dele, nós fizemos a primeira reunião, tinha acho que 6 pessoas e ele participou, né? E esse casal começou a participar com a gente, e aí foi crescendo. Em 6 meses nós alugamos a casa e o prédio que nós estamos para sair agora. E ali nasceu a Igreja Matão. Passado-se um ano, eu abri mão do meu trabalho, tinha uma boa remuneração, e carro, despesa tudo pago pela empresa. Eu abri mão e fui morar num quartinho de, nem sei, uns 3 por 4, 7 metros quadrados mais ou menos. Foi eu, meu filho recém-nascido, minha esposa para lá, para poder dedicar integralmente à igreja e formar músico, e formar, no caso, os voluntários para ajudar, né? A gente não tinha nada. E eu falei assim, 1 ano o negócio já vai estar melhor, nós saímos aqui do fundo. Foi 3 anos e meio ali, morando no fundo da igreja, onde a parede era divisa com o banheiro aqui, então o povo ia no banheiro no culto e ficava aquele cheiro maravilhoso para a gente deitar à noite. A cozinha compartilhada. E vivemos assim um bom período, né? De pagando um preço, mas foi um período onde Deus despertou muito a gente para um tempo devocional, um tempo onde a gente começou a ter uma intimidade com Deus maior, uma vida de oração mais regrada. E assim, foi uma fase muito complicada, até que, né, uma hora as coisas começam a acontecer, a chave começa a girar. Por que eu estou falando tudo isso? E já embutindo o que o Igor falou e que você falou. Porque tudo passa por as duas perguntas, sem ser combinado, elas convergem aponta para uma virada de chave da igreja. Num dia devocional, né, a gente estava um período pela manhã na igreja, acho que era umas 6 horas da manhã, e eu senti Deus falando muito claro no meu coração sobre redes sociais, isso em 2014. E de começar a fazer um conteúdo e ser colocado na internet. E às vezes a gente tarda a fazer o que Deus manda. Passado-se um tempo, acho que foi uns 2, 3 anos, eu falei, não, eu vou tomar uma postura. Eu vou começar a fazer algo a respeito daquilo que Deus falou. E eu lembro que um dia Deus falou assim para mim, que de todos os lugares as pessoas viriam. E eu achei que era através dos trabalhos que a gente tinha, que a gente tem muito trabalho nas ruas, né? Muito trabalho nas casas, a gente tem um trabalho muito sólido nisso. E um dia eu ouvi uma frase do Luiz Hermínio, ele falando sobre rede social. Aquele dia Deus me trouxe na mente, na hora, aquilo que ele tinha falado um dia comigo num devocional pela manhã, que a internet seria a chave. E aí a gente começou a investir nisso. Entrou a época de pandemia, o Igor estava até me ajudando já na transição, para a gente começar a transmissão de culto antes da pandemia. Então chegou a pandemia, a gente já estava um pouco mais pezinho já não preparado. Só que tudo que a gente preparou para fazer na igreja deu errado. E a gente começou a fazer live na minha casa, eu aqui num banquinho, minha esposa aqui. E acabava as lives, tipo assim, tinha 2.000 visualizações, 1.500 visualizações. Falei, gente, então tá surgindo tanta gente assistindo. E foi um negócio muito louco. E a igreja nossa começou a crescer demais na pandemia. De maneira online, de maneira simples, e a gente começou cada vez mais a investir nisso. Eu já vinha já há um tempo já tentando formar uma equipe de mídia na igreja. No início era a gente mesmo que fazia tudo, né? E ali foi um ponto chave de verdade da virada da igreja, né? E por isso que a gente acaba sendo estando preocupado em fazer conteúdo direto, né? Estar na internet, por conta disso. Legal. Legal. Tipo, é um conteúdo bem cativante, né? Hoje, por exemplo, eu tive experiência em algumas igrejas, né? Na igreja que eu ia tinha um crivo para você fazer parte da mídia, né? Não era, eu sei que nas igrejas hoje é voluntário, né? Você é voluntário. Sim. Na igreja, mas lá tinha um crivo.
E aí as pessoas que eram envolvidas na mídia eram pessoas assim muito, muito boas. Só que você vê o resultado disso, né? Sim. O pessoal publica vídeo lá, nossa, tem muito alcance. Tem muitos testemunhos também, né? Fui alcançado por esse vídeo, por essa mídia, principalmente o jovem, né? Sim. Você pegar um TikTok da vida aí, um Reels do Instagram, estão sendo bombardeados é tudo conteúdo jovem. Sim. Né? O que tem pro jovem? E o que tem pro mais adulto, né? Pra aquela pessoa que gosta de ver receita, ou aquela pessoa que é mais saudosista, que gosta de ver conteúdos antigos, né? Então a igreja que se preocupa com isso hoje é realmente uma igreja que faz a A diferença. necessidade da igreja, né? Eu posso até falar sobre isso, que é uma coisa que eu sempre peguei no pé das pessoas, né? Até do pessoal da minha igreja lá e das igrejas aqui de Matão, né? Que a gente tem que fazer conteúdo para as redes sociais, porque tem um povo que está na rede social e que pode vir presencialmente. Só que às vezes eles não têm força para vir na igreja. Então, como que eles conhecem isso? Você tem que estar em todas as plataformas digitais. Hoje em dia, tipo TikTok. Tem muitas pessoas que não fazem conteúdo por TikTok porque acham que é dancinhas, é um conteúdo mais infantil. Não, mas a maioria das pessoas estão no TikTok também, como no Instagram. Então, fazer bastante. A igreja, lá hoje em dia, tem o Teres, né, pastor? Sim. O Teres, um abraço, que trabalhou junto comigo também. Tem bastante pessoas na mídia lá e a gente vê que a igreja é referência e isso é muito bom para as outras igrejas também ter como referência, que o intuito, o geral, né, é anunciar o evangelho, fazer com que o reino expanda mais, né, pastor? Então eu acho que grande parte dessa expansão da igreja se deve muito à rede social, né, pastor? Pois é, teve até aquela vigília, né, dos Estados Unidos lá, que foi noticiada pelos grandes jornais do mundo inteiro. E foi feita por lives foi lives ininterruptas, né? Sim. Pelo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Então, tipo assim, não é porque os caras são dos Estados Unidos, né, que a igreja é gigante e tal, que você não vai ter esse mesmo alcance. Eu acho que o alcance das igrejas hoje está na constância de fazer um conteúdo relevante que fala a verdade. Qual a verdade? Eu sou jovem, eu estou nessa igreja e eu me comporto dessa forma, né? Isso tem um impacto, né? Sim. Pô, mas como assim? É isso, trazer esse envolvimento e trazer as pessoas... A rede social hoje, ela é o seguinte, eu ouvi o Nick Moretti falando sobre isso e assim, minha cabeça explodiu, né? E é um fato. A igreja na Europa, ela... Se você comparar na época da reforma com hoje, meio que extinguiu cristãos lá. Certo. Existe uma pesquisa na Coreia do Sul, onde houve um avivamento muito grande, principalmente na época do Poyang-Shu. Hoje você olha as igrejas lá, só cabelinho branco. Cadê a juventude? Não está lá? Se a igreja não preocupar com a nova geração, e estar onde a nova geração está, e pregar para ela, isso pode acontecer também aqui no Brasil. Porque eu tenho um versículo onde eu falo constantemente com a liderança. Jesus estava onde as pessoas estavam. Onde as pessoas estão hoje? Nas redes sociais. Se a igreja não estiver na rede social, se ela não for atuante lá, ela não vai comunicar. Então, se você quer plantar uma igreja geracional, você precisa comunicar com todas as faixas etárias que existem. Uma coisa que se conecta com o que você está falando, tem uma pesquisa também que fala do The Chosen, né? Que a maior audiência do The Chosen é de público jovem. Sim. Então assim, você imagina um adolescente ou um jovem parando para assistir uma série sobre Jesus. E no contexto da época, não é num contexto contemporâneo. Sim. Então assim, os jovens, eles são necessitados de Jesus, de Cristo, né? Só que de que forma as igrejas mais tradicionais estão trazendo isso para o jovem, né? Então eu acho muito legal esse trabalho que eu vi vocês uma pesquisa falando da Europa, pode ser triste, né? Porque realmente tem uma foto que ilustra uma igreja enorme com uma pessoa dentro só, sabe? Só uma pessoa assim. Aí falando desse documentário, realmente, principalmente pós-guerra, teve muito um afastamento, né? Vamos falar assim, um esfriamento espiritual, onde realmente as igrejas estão quase vazias lá, vários países estão passando por essa dificuldade. E a gente entrando num assunto, falando de dificuldade, tem novidade, né, pastor? Sim. A igreja nova já está quase terminando
E a gente queria que falasse um pouquinho também sobre esse assunto. Como é que surgiu essa ideia? O pastor falou um pouco da igreja, como é que surgiu, da dificuldade, né, de ter começado lá num lugar pequenininho e agora está indo para um lugar maior, né? Então, como é que foi essa questão da visão? Quais os objetivos nessa nova empreitada, né, nesse novo trabalho? É um milagre de Deus mesmo que está acontecendo, porque a gente já vinha profetizando, né? O Senhor vai preparar uma nova casa, o Senhor vai preparar uma nova casa e tal. Só que a gente não tinha ideia onde. Eu vi alguns prédios e tentei negociar e o valor era muito alto. Porque a gente é uma igreja que cresceu com um povo simples. Então, por mais que a gente tinha uma quantidade de gente legal, a gente não tinha uma arrecadação alta. A gente arrecadava um ano atrás R$5.000. Nossa. Então, quando eu conto isso, o pessoal não acredita muito, né? Porque é muito louco a história, né, dessa nova casa que surgiu. E eu virei para o proprietário, porque foi assim, nós estávamos discutindo, né? Onde vai ser? Que lugar que vai ser e tal. Aí fui procurar um barracão, cara, não deu certo. Falei, eu não vou fazer loucura. Não dá para você fazer um compromisso acima daquilo que você arrecada. Bom, aí o pessoal comentou, onde era o antigo Espetão, o restaurante de Dó, tá parado. Eu falei, mas eu acho que não é muito maior do que onde a gente está. Olhando de fora, imaginei que fosse só aquele salão de cima, né? E eu falei, porque a gente vai dividir aquele salão, a única coisa que melhora é a localização. Porque onde a gente está, a gente sempre teve a sensação de ser um lugar escondido. É um salão até comprido. É mais longe, né? Mas, não é longe, é mais meio fora da região. O pessoal central. olha e acha que é tudo material de construção ali, né? Parece que é uma coisa só. E aí eu falei assim, entrei na internet para ver um valor muito alto eles estavam pedindo. Bom, aí o pessoal comentou, não, mas não é só lá em cima, tem embaixo também, tem outros espaços e tal. Eu falei, aí se torna interessante. Eu liguei, achei o número do proprietário, liguei para ele e falei para ele, falei assim, quanto você está pedindo? Ele falou, estou pedindo 7.500. Eu falei, Jesus, né? Aí ele falou que tinha já um projeto ali de se tornar uma casa de boliche e tal, que estava aguardando o retorno da pessoa. Eu esperei, passou 15 dias, num momento de oração eu senti um impulso de fé muito grande de ligar para ele. Eu levantei da oração, eu estava indo para trabalhar em São Carlos, eu nem fui, eu peguei a mão, liguei para ele e falei, e aí, deu certo? Tal. Aí ele falou assim, o cara não me deu retorno. Eu falei, é o seguinte, eu não quero perder tempo, também não quero que você perca. E eu não estou aqui para dar valor no teu negócio, não é sobre isso, mas é sobre a nossa condição. Eu não posso fazer loucura. Se você estiver disposto de alugar por menos da metade, eu vou ir. Aí ele falou assim, então vem. Opa. Aí descemos, viu? Na hora que eu e minha esposa entrou, olhamos tudo, né? Tudo bem sujo, tava tudo assim, sem fiação, sem forro, muito sujo, né? O prédio ficou parado um tempo. Mas você já olha e fala, aqui dá para fazer assim, né? Você já vai... E a nossa cabeça, falei, eu entro para dentro, jogo uma tinta só na parede aqui por dentro e faço que nem na outra, a gente vai mexendo e acabou. E aí eu falei para ele, falei assim, a nossa condição é essa. E ele aceitou a proposta. Uau. Aí na segunda-feira eu levei a galera da liderança para ir ver, no domingo, lembro até hoje, foi no domingo cedo, todo mundo ficou encantado, né? Nossa, que legal e tal. Na segunda-feira eu fui devolver a chave para ele e o irmão dele disse assim, pastor, eu tive um sonho que ele ia ser uma igreja. Ele falou, e nós vamos fazer algo para vocês, nós vamos fazer todo o forro, toda a parte elétrica e não vamos acrescentar nada no valor. Olha só. Falei, sério? Falei, mas tem os banheiros que eu também vai ficar... Não, eu faço o banheiro em cima e faço o banheiro lá embaixo para as crianças. Uau. Sério, aí falei, então beleza, agora eu preciso, né, por mais que eu tenha liberdade de decidir, eu quero ver a opinião do meu bispo, eu preciso, né, claro. e tal, né. E foi uma terça-feira isso, eu fui indo para São Paulo no evento do Dunamis, tava o pastor Matheus Dias, que hoje está lá em Araraquara também, né, a gente junto no carro, e eu tava lá dentro da Zion e eu mandei uma mensagem para ele,
Eu não estava acreditando. Então o valor é X, você vai fazer o forro, a parte elétrica do banheiro. Eu falei, eu preciso ter registrado isso. Precisa comprovar, né? Claro. Aí ele, ok, é isso mesmo. Aí chegamos, assinamos o contrato, né, e começamos a mexer. E eu imaginava que ia ser dessa forma, faz o básico e entra para dentro. Só que nós tinha um trailer de frente, não sei se vocês lembram, tinha um trailer de frente. Eu falei assim, e a galera da igreja, a gente tem a faixa etária principal nossa é de 20 a 35 anos. E é uma galera que fica na igreja, uma galera que acaba o culto, a galera não vai embora, fica lá trocando ideia e tal. Tem dia que na hora que você vai ver, o pessoal desce panela de comida do carro e fica lá no final trocando ideia. Muito legal, né? Poxa, legal. É diferente, né? Aí eu falei assim, vou alugar aquele trailer, nós faz uns vucu-vucu ali, né? Faz uns movimentos com jovem de sábado e tal. Eu fiz a proposta, o cara pediu muito alto, não quis alugar. Eu falei, você quer saber, eu acho que compensa fazer um puxadinho ali na frente. E aí a gente faz, né, tal. Aí o arquiteto chegou e falou assim, mas vai ficar tanto, quem que vai arcar com isso? É você ou é o proprietário? Eu falei, essa parte, no caso, seria eu. Eu falei, então abandona. Aí um dos irmãos da igreja que estava trabalhando lá ligou para um engenheiro que era amigo dele, chegou lá, ele pôs o pé e falou assim, pastor, eu não tinha nada, Deus me deu tudo que eu tenho, eu vou doar todo o projeto de engenharia, arquitetura Deus. E tal. Eu falei, glória a Deus. Aí eu cheguei no proprietário, ele falou assim, então eu dou o material, vocês se viram com a mão de obra. Jesus, aí começou. Só que o negócio ficou meio pesado mesmo nesse meio tempo. E eu lembro que eu estava descendo para a igreja, eu falei assim, não vou mexer naquela frente, então deixa quieto. Eu falei, vai ficar muito pesado pelas partes que cabe a gente ainda. E eu senti Deus falando muito claro numa mensagem que eu ia pregar. Você não está entendendo o que eu fiz até agora? Avança. Aí eu falei, vou apresentar o projeto de expansão lá para a igreja e tal, né? Aí apresentamos, no domingo, na segunda-feira, eu recebo um telefonema de um pastor amigo lá de Bauru, fala assim, Rafa, é o seguinte, Deus está me incomodando desde cedo aqui, o que você precisa e tal, eu vou ajudar. Forte, hein? Aí depois um outro pastor amigo de São Carlos, aí que vai estar com a gente também na inauguração. Esse povo é uma benção. Pastor, estou mandando. É lá de Bauru, Aí esse de São Carlos mandou uma ajuda também. E aí aparece começa a trabalhar lá de graça, de pedreiro. Aí outro doa a parte de câmera, outro doa a parte elétrica, outro. E aí começou uma coisa muito assim sobrenatural. Então a gente está construindo e provando da misericórdia de Deus. Nessa reta final, falei, Jesus, tem muita pintura para fazer. Aí eu junto a galera nossa lá de Jaboticabal, o bispo veio pintar aqui, para você ter uma ideia. O pastor Maciel, o pastor Wagner, veio uma galera de Barrinha, juntou. Então assim, a gente tem provado de provisões sobrenatural nesse tempo, porque o que a gente arrecadava, porque a gente vivia e para onde a gente está indo, que está vivendo, ali na frente, por exemplo, nós estamos construindo uma cafeteria que vai trabalhar, a ideia é trabalhar de dia para receber pessoas não crentes, né, durante o dia, um espaço ali de loja e tal, para receber isso mesmo, uma galera que vai estar de dia, não só para os cultos. E o espaço da cafeteria está ficando a coisa mais linda do mundo. Como diz a palavra, né? E operando eu. Quem Jeová Jireh, Deus da provisão. Deus da provisão. Né? Esses dias eles têm falado comigo sobre isso, né? Até foi através de um louvor, né? E aí falando sobre essa questão de não temer, que ele realmente, Deus provê, né? Deus sempre proveu para o seu povo, né? Sim. E aí o pessoal falando disso, realmente é uma experiência de fé vívida, né? É algo real, experimentando a providência de Deus todo dia. Eu tenho um bloco de notas aqui no OneDrive que eu escrevi toda provisão sobrenatural que aconteceu ali. O altar deu tudo errado. De repente, um irmão da igreja que faz exercício com outro que tem empresa de concreteira aqui da cidade, falou, não, Deus tocou aqui no meu coração, eu não vou cobrar nada desse concreto. Então assim,
A gente tem vivido coisas assim que é só Deus, não tem como explicar. Tem uma palavra que diz também que a oração do justo, né? Ela pode muito em seus efeitos, né? Sim. E aí a questão da reflexão é pensar o que são os efeitos. Sim. Né? De uma oração. Que bênção, né? Essa parte do café mesmo, era uma coisa que eu tinha sonhado lá atrás. Né? Eu falei, puxa, imagina ter que é muito conhecido na cidade hoje, Alameda, né? Então eu falei, puxa, imagina ter um negócio desse dentro da igreja, que massa não seria, quantas pessoas não viriam, né? Às vezes vem por causa de um café, mas vai conhecer um ambiente diferente. E assim você olha hoje, o conceito ali de cafeteria ficou muito legal, né? Vocês vão poder acompanhar um pouquinho nas imagens e tudo como tem sido feito. A gente está trazendo um conceito mesmo bem contemporâneo. Aqui, né, tem uns points da cidade, o Dance, o Upgrade, sim, a galera dos grafites. Lá dentro nós estamos fazendo muita arte com grafite. Legal. Tanto no hall vai ter muito da visão da igreja, que é o amar a Deus com toda a nossa força e servir, sim, pessoas, ser luz. Lá em São Paulo eu estava lá na Zona Leste, né? Na Zona Leste tem a Renascer, né? Renascer Praise lá. Tem as ADVEX, tem outras igrejas mais conhecidas, né? As igrejas têm essa estrutura. Por exemplo, a igreja da Moca tem um café lá dentro. Que massa. Realmente, antes do culto e depois do culto, o pessoal fica lá no café, se conhecendo, se uma ferramenta de evangelização, das pessoas conhecerem, sim, se aproximar, né? Assim, tem a nossa pauta aqui, eu acho que o próximo ponto, acho que dá para colocar isso junto. Qual que é a relevância, né, para a comunidade local? E tem um projeto como esse, o pastor já falou um pouco da história de fé mesmo, Deus provendo, né? E eu acho que já é uma mensagem para as pessoas que estão em casa. Em um momento que nós passamos, pós-pandemia e tudo mais, pessoas estão passando por um momento de crise, né? E a fé, ela vem de encontro, uma esperança no meio desses momentos de mais dificuldade. E o pastor está falando das dificuldades que se impõem e como que Deus começou a trabalhar em relação a isso. Então, como que isso é impactante para a sociedade? Por exemplo, então uma cidade pequena, que é a cidade de Matão, como que a sociedade aqui é impactada por esse projeto? Assim, uma coisa que eu tenho falado muito para a galera, sabe? Falo, gente, nosso principal alvo é os não crentes. A gente está fazendo uma igreja para não crente. A gente não está fazendo uma igreja pensando em outros cristãos. Então tudo que está ali dentro, ele é projetado para isso. Para que, eu falo para eles assim, que a gente seja uma das igrejas lembradas pelos não crentes. Por exemplo, eu estou com um problema. Cara, onde eu posso ir? Tem aquela igreja também. Então, essa é a nossa preocupação hoje, em alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, né? A gente tem uma das frases que vai ficar dentro da sala do acolhimento é sobre isso: alcançar os não alcançados. De que forma? De todas as formas possíveis. Tudo que a gente puder fazer, a gente vai investir nosso dinheiro, nosso tempo, nosso tesouro para alcançar aqueles que não foram alcançados. Então, é esse o conceito da igreja. Alcançar aquele que está sofrendo, aquele que está chorando, aquele que está com depressão, aquele que precisa, e aquele que vai poder enxergar ali como um ponto de apoio, um ponto de ajuda, né, para poder ter uma transformação de vida. Uma porta de esperança para essa pessoa, né? Onde a Sim. pessoa, onde ela tiver uma dificuldade, ela consiga ter acesso. Nós falamos aqui sobre a importância, né, Igor? O Igor até pode complementar essa parte da comunicação. O que nós estamos fazendo aqui, a nossa ideia de podcast é isso, é um porta-voz das pessoas, né? Sim. E é legal que as pessoas saibam aonde buscar, né? Então, assim, aí que vem também as questões das redes sociais e tal, que hoje todo mundo praticamente tem um celular na mão. E aí você pode entrar ali, tirar uma dúvida, clicar, né, ter alguém para responder, né, Igor? Com certeza. É uma coisa legal a se falar também, o digital trazendo pro real, né? Vamos dizer assim, esse contato físico, que nem o pastor estava falando do acolhimento, essa parte das pessoas virem até com uma panela depois do culto e tal. As pessoas precisam disso, precisa de um aperto de mão, precisa de um abraço, precisa de uma igreja humana, né? Que, como o pastor falou, as pessoas precisam ser lembradas, a igreja precisa ser lembrada. Opa, eu estou com um problema aqui, eu vou para o pastor, eu vou para o obreiro lá da igreja, eu sei que ali eu posso ter uma mão amiga, alguém que pode me ajudar, me dar um conselho. Eu quero tomar um café com alguém também, tenho ali na igreja,
né? Então, depois do culto, em vez de sair por algum outro lugar, tal, eu tô ali com meus irmãos na comunhão. E isso é muito bom. Isso que a igreja precisa, porque a igreja é muito mais do que ir ao culto. É mais do que estar ali louvando, ouvindo uma palavra. Não, tem a comunhão. A gente vê hoje em dia, tem várias igrejas que o irmão tá sentado na frente, no banco, e você pergunta para ele, quem que é aquela pessoa? Eu não sei. Então, a igreja, você vê até a igreja primitiva, os irmãos faziam isso, né? Doavam propriedades e tal, para estar ali junto um com o outro, né? Qual que é a dificuldade? Então, eu me alegro muito em ver também essa parte dos pastores que são até de outras igrejas, tal, ajudando no fortalecimento do reino, né, pastor? Então, eu acho que isso é essencial para que a igreja possa ir para frente, e que as pessoas possam se unir também, ajudando umas às outras, né? Só fazendo um adendo, né? Eu conheço o Igor faz bastante tempo, né? A gente praticamente cresceu junto na mesma igreja, o Paulo também, né? E eu acho que a grande máxima do ponto alto da minha juventude, eu não vou falar que eu sou jovem ainda, mas ali adolescência e tal, era o final do culto, a gente era o rolê do violão, sabe? Então assim, não tinha na igreja um espaço onde a gente podia ficar ali tocando violão e tal com o pessoal, a gente saía. Pra onde? O ginásio esporte. Uma praça. A praça. A gente ia na sorveteria, levava o violão. Tipo, e tinha muita resenha, muita história disso. Isso fortaleceu nossa amizade, né? E a gente tá conectado até hoje. Então, assim, eu acho muito interessante isso que você tá trazendo, né? E eu queria saber até quando vai ser a inauguração, mas eu vou pedir para você falar isso só no final, pro pessoal que tá assistindo ficar na expectativa. Exatamente. Então você tem que ficar até o final aqui para saber que dia vai ser a inauguração e como que você faz para participar, né? Pessoal, eu quero lembrar aqui agora um pouco dos nossos patrocinadores, né? Falar aqui do Jairo lá da Decorarte Gesso e Drywall. O pessoal tá sempre firme com a gente aí. Você quer fazer na sua casa aí, né? A parte do drywall, Gesso e Drywall é uma empresa com mais de 15 anos de experiência. Você aí quer fazer sua cotação, bate um papo com o Jairo lá. Você está vendo um pouco aí do trabalho que é feito. Pessoas especiais lá vai te atender com todo carinho, né? Tem forro, sancas, cortineiros, divisórias, drywall, molduras, faixas, filetes e gesso 3D. Bate um papo com o Jairo, tenho certeza que ele vai te atender com o maior carinho, maior cuidado lá, fazer uma cotação para você. Sua casa fica mais bonita do que ela já está. Você que está reformando, construindo, que quer fazer um trabalho na sua casa, bate um papo com o Jairo, tá aí o telefone dele, é só você entrar em contato com ele aí. Tenho certeza que ele vai te atender com o maior carinho e, claro, vai te oferecer um serviço de muita qualidade. E, claro, uma empresa com 15 anos de experiência, com certeza tem um trabalho ótimo para oferecer. Bom, vamos lá, pastor. Vamos falar um pouco agora sobre essa importância da liderança, né? Pastor é o presidente do Conselho de Pastores, é isso? Estou, né? Está, é certo. Então, tá com essa responsabilidade grande, tá junto com os pastores aqui da cidade. Mas falar da parte do líder, né? Como que é a importância de ter um líder? A gente fala porque assim, a gente teve alguns líderes que marcaram a nossa vida e a gente procura também, né? Vamos falar assim, aplicar um pouco do que a gente aprendeu. Mas qual que é a importância da liderança, né? Qual que é o papel do líder hoje? Claro, falando em relação à igreja, né? Existem vários tipos de liderança, mas falando em relação à igreja, qual que é o papel do líder? Tem sido uma experiência muito legal, né? Tá à frente do Conselho de Pastores, porque faz a gente enxergar uma coisa, que o coração de todos é muito parecido. Todos almejam a mesma coisa. As almas, ver a igreja crescer, ver as pessoas estar bem. Então, isso que me alegra é saber que a maioria sonha isso, sonha algo para a cidade. E me fez respeitar muito mais as diferenças, porque a gente pode ser diferente em muitos pontos, né? Algumas culturas, o jeito de pensar, mas a maioria você percebe que ama Jesus, que ama a palavra, que ama estar na igreja, ama cuidar da igreja. E eu sinto que tem acontecido um movimento muito legal entre nós de aproximação, por mais que nesse último ano, eu, por conta da reforma da nova casa nossa, que já está 1 ano e 3 meses mexendo, e eu não estou conseguindo estar tão ativo quanto estava antes. Mas eu sei que a liderança,
dos pastores aqui na cidade é uma voz muito importante. A gente já esteve aí se levantando para defender muitas causas importantes, como ideologias, como muitas coisas que se levantaram uma época, mas com a unidade nossa foi possível barrar, foi possível reverter uma situação. Sim, né? A minha dúvida também é tipo assim, do conselho, é uma coisa que já existia, desde São Paulo ou no Rio, ou é uma coisa aqui da cidade, esse conselho surgiu aqui, em que momento que surgiu também, só para a gente contextualizar e entender, né, o que seria o conselho. O Conselho de Pastores é um órgão de unidade dos pastores. Né? Aqui da cidade. Da cidade, não de igrejas. Né? Os pastores que representam as suas igrejas fazem parte. E já existe, já faz um bom tempo, não sei te falar quando começou certinho a data de fundação, mas quando eu cheguei em Matão, quem era o presidente era o pastor Gilberto Sebem, da Monte Santo. Depois ficou um tempo o pastor Jurandir, que era da Ceifa, depois virou Igreja da Família, né? Hoje ele já não está mais em Matão, está em Bebedouro. E foi após a saída dele que eu acabei assumindo por indicação até do pastor Gilberto Sebem. Legal. E estou à frente aí nesses últimos 4 anos. Então a base, assim, você pode falar quantas igrejas, quanto o pessoal que participa, assim? Olha, ativo, nós tínhamos mais de 30 igrejas. Uau. Isso aqui em Matão. Isso em Matão. A gente teve alguns cafés, né, um pouco antes da pandemia aí, que a gente conseguiu colocar entre 150 pastores e líderes auxiliares, sabe, em algumas reuniões. E estávamos vivendo uma unidade muito legal, né? O que atrapalhou um pouco foi a pandemia, que trouxe um distanciamento mesmo, né? E esse pós-pandemia, essa retomada, foi logo após eu acabar assumindo um compromisso como esse. E aí eu não consegui estar muito perto mais nesses últimos tempos, mas o nosso projeto, o nosso plano é voltar a se unir para voltar a fazer os eventos. Tem uma questão que está conectada nessa pauta, né? Que foi tem uma sugestão do Igor, mas eu vou falar dela depois, mas eu vou deixar aqui no ar já. Que é o seguinte, né? Que é o relacionamento do pessoal protestante, do pessoal evangélico com as outras religiões, né? Como que é essa comunicação? Porque eu vejo assim, em todo lugar que eu já fui, até fora do país que eu já fui, tem uma separação. Só que culturalmente falando, né? Para a sociedade, para onde a gente vive, a gente tem eventos que por exemplo, a gente tem a festa do Corpus Christi, né? É uma das maiores festas da cidade, já faz anos, né? Então tem o pessoal protestante, tem o pessoal católico, tem o pessoal, né, de outras denominações. Aí como que é essa comunicação? E eu vejo até isso até nas filas de pão mesmo. Você vai lá comprar o pão de manhã, né, a gente que tem esse costume, né, Paulinho? E tem o pessoal, e eu vejo que o pessoal está se comunicando melhor e mais. Então, assim, eu vou deixar aqui no ar, né, por um outro momento, depois que eu falar do meu patrocinador aqui, como que você vê essa comunicação? E já aproveitando a deixa para falar aqui do patrocinador Wellington Murilo, né? O Wellington Murilo é o nosso amigo, né? É um jovem empreendedor praticamente da nossa cidade, também cristão, conversou com a gente. Ele trabalha aí com projetos elétricos residencial, comercial, predial. Se você precisa de laudo técnico em instalação elétrica, ele também faz. Acompanhamento de obras, né? Gestão de toda a parte elétrica. E também faz assessoria e consultoria elétrica. Ele também visita, né, as casas e também faz aqueles projetos aí residenciais também. Se você estiver precisando aí de inovação e tecnologia, é só falar com o Wellington Engenharia Elétrica. E é isso. Deixo no ar aqui a pergunta. Só um adendo também, né, Paulo? Eu e o Paulo, né, eu cresci e nasci na Assembleia de Deus. Sempre participei da Assembleia de Deus em si. Mas depois que eu voltei para a cidade, né, eu comecei a perceber até em pessoas que seguem a gente no Instagram, e são pessoas de outras religiões, né? E a gente tem se comunicado com outras pessoas. Mais pra frente aqui na nossa cidade vai ter eventos que vai juntar todo mundo, não vai? Tem coisa que dá para todo mundo participar? Como que é essa comunicação da parte do conselho de pastores? É muito interessante essa pergunta, porque na época da pandemia
nós fomos discutir a abertura, o fechamento de igreja, estavam os pastores reunidos e os padres juntos. Uau, que legal. Entendeu? A gente lutando pela mesma causa. Claro. Né? Então, essa foi uma oportunidade que a gente teve de discutir um assunto, né, que envolve toda a população, tanto os pastores quanto os padres. Com alguns assuntos que ferem um princípio bíblico, como da ideologia, se eu não me engano, em 2015, que teve uma pauta muito discutida na Câmara Municipal, também os padres estavam juntos nessa discussão. E eu vejo assim, por exemplo, em 2020 ou 2019, não me recordo agora se foi 19 ou se foi 20, nós fizemos um evento ao hospital da cidade, para comprar um aparelho que precisava. E foi lá no asilo, né? Tipo um evento social? Um evento social aqui na cidade. Que a gente promoveu e foi bem desafiador, né? Porque, será que vai dar gente? Será que não vai? Bilhetado. E eu falei, não, mas tem um propósito, vamos para cima. E a galera comprou a causa, os pastores se uniram e a gente colocou muita gente lá no asilo e levantamos, acho que quase R$11 mil para a compra do aparelho. E estava lá católicos, espíritas, evangélicos, unidos por causa de um propósito. O Dia da Bíblia, a gente tem tentado trazer essa consciência para a cidade também. Como o Corpus Christi é uma festa organizada pelos católicos. E hoje a gente vê que as pessoas passeiam, vai ver os camelôs, alguns até vai lá ver os tapetes. Da mesma forma, a gente tem discutido isso, que o Dia da Bíblia se tornar tradicional na nossa cidade ao ponto de atrair todos os públicos. Sim. Então, por isso que a gente começou agora a colocar brinquedos, colocar algumas coisas. A gente já até chegou a discutir a ideia de se montar uma exposição, uma feira, e montar algo que você consiga trazer toda a população também. Isso que eu ia falar. Abranja, né, toda a questão da sociedade. Né? A gente falou bastante, é importante o papel da igreja na sociedade, é esse papel, para as pessoas poderem conhecer. Pode ser, as pessoas podem pensar que não, mas na verdade tem muita gente que nunca entrou dentro de uma igreja, né, para saber como que é a liturgia de um culto, como que é realmente o andamento. Seria muito legal para as pessoas terem um ambiente para elas, poder saber, conhecer um pouquinho mais da história, você tem uma ideia, história da igreja, né, como é que as coisas aconteceram. Você tem uma ideia, a Pinacoteca de São Paulo, ela abriu um espaço de exposição, principalmente pro Dia da Bíblia, para contar a história dos cristãos que vieram de navio. Olha só, tipo, você entra lá, você sendo crente ou não crente, você vai entender toda a história, tudo que... Eu acho que é legal esse incentivo da capital também, para o pessoal dos interioranos, né? Entender não só que o Dia da Bíblia é um evento que vai comemorar lá historicamente, né, a história da Bíblia. Não, mas você entender como que chegou, né? João Ferreira de Almeida, as traduções. Quem foi que escreveu a Bíblia? Eu vi uma história muito legal. Não vou recordar o nome agora, de um dos tradutores da Bíblia, se não me engano, acho que ele foi um dos primeiros tradutores, ele é inglês, traduziu do original para o inglês, se eu não me engano. E não lembro nem o período, né, bem lá no começo da igreja, vamos dizer assim. E quando ele traduziu, entraram pessoas dentro do castelo onde ele morava e queimaram esses livros. Ele tinha traduzido à mão, cara. O que aconteceu? Né? Eu pensei, desistiu. Não, ele começou de novo. Não lembro quanto tempo ele demorou, vários anos, para traduzir novamente a Bíblia, para a gente ter uma Bíblia hoje. Então é que legal, assim. Então a história tem muita coisa que pode nos agregar, né? Que pode trazer para as pessoas terem uma consciência melhor de como que surgiu a igreja, né? Como é que a igreja está hoje, né? Então, isso faz parte do crescimento. Legal que tem esses projetos, né? Que tem essa ideia mesmo, que as pessoas possam ter uma visão. Posso fazer uma pergunta aqui que não está nem na pauta aqui, né? Claro. Talvez... Se você não quiser responder, não precisa. Mas você acha que da parte do conselho das igrejas, não estou falando conselho, né, pelo que eu entendi, tem outras denominações também. Sim. Conseguiria impactar na política, algum incentivo da parte da política para nossa cidade, para trazer esse tipo de cultura? Só fazendo um adendo aqui, você pegar Bueno de Andrade, você pegar Araraquara, todo o evento cultural que eles fazem, eles trazem essa relevância mesmo. Não é um evento só para você ir comer, brincar. Tem uma parte que você entra dentro da história do... Eu acho que eu sempre vi assim, isso é uma coisa que falta muito.
A pessoa sabe que é o dia da Bíblia, porque os carros buzinam e tal. Ah, é o dia da Bíblia. Mas a pessoa não sabe qual que é a relevância disso. Não entende, né? Então eu vejo que outros eventos se preocupam em realmente, olha, entra aqui nesse espaço. Ó, esse aqui foi o primeiro não sei o quê, esse aqui aconteceu a linha do tempo, sabe? A linha cronológica até chegar ao dia de hoje. Quando a pessoa tem consciência de tudo isso que o Paulo falou, que, por exemplo, aqui a nossa cidade ela foi colonizada não por cristãos, né? Nem por católicos. Mas quando vieram, eles foram apedrejados, a Bíblia queimada, perseguido, preso, né? Tem alguns lugares da Câmara lá que tem umas fotografias, umas histórias muito assim fortes sobre isso, né? Uhum. E eu acho que é interessante trazer toda essa relevância. Será que a política, vocês conseguiriam trazer esse incentivo da política para criar eventos assim? Em 2019 nós, assim, foi bem desafiador, porque nós não tivemos apoio nenhum na época, né, no prefeito da época. Setor privado? Nenhum. Não, da política. Público. E foi, eu creio assim, muito motivador para a gente, porque a gente conseguiu realizar pela unidade, as barracas ali vendendo as coisas, e a gente conseguiu. Pagamos as contas, não sabemos como, mas a conta fechou. Aí 2020 para 2021, já o governo atual ajudou a gente com a parte de estrutura. Ano passado também ajudaram com a parte de estrutura. Mas para realizar um evento de grande porte, eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é a consciência dos pastores locais. É assim, não é sobreviver. Hoje nós estamos na igreja vamos supor, hoje nós estamos lá na sua igreja, amanhã a sua está na dele, a dele está na nossa. Não é sobre isso, mas é ter um dia onde assim, peraí, esse é o nosso dia, nós vamos parar tudo, nós não vamos marcar nada, é o dia que nós vamos se unir, nós vamos para a rua, nós vamos celebrar o dia da Bíblia. E eu creio que a partir daí a gente começa a ganhar força para conseguir um apoio maior. É se unir interno, né? Sim. Externamente a gente tem um apoio muito maior. E a gente viu, né, pastores, a gente não quer citar nomes aqui, mas é um alerta. Pessoas, lá propriamente no dia que foi dedicado a isso, que já é um calendário oficial, né? Desde o começo do ano, pessoas marcam eventos dentro das próprias igrejas, não que seja proibido, né? Mas acho que é legal a gente ter um dia, né, que a gente possa se fortalecer a nossa fé cristã como um todo, né? Estar em unidade lá, e as pessoas acabam os cultos mais tarde, parece que propositalmente, né, para as pessoas não irem no evento, né? Então seria um dia mesmo de união, né? Eu acredito isso, como a gente falou agora há pouco sobre o Corpus Christi e tal, todas as paróquias, não sei se é realmente o termo assim, se juntam um propósito maior, porque é uma referência para eles. Então, se a gente fazer coisinhas pequenas, a gente talvez não chegue a uma porcentagem grande, né? Um efeito grande no poder público. Mas tem um porquê, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, culturalmente falando, nasci e cresci na igreja. Então todo evento mais imersivo sobre a própria história da igreja nunca acontece na igreja do interior. Você vai ter que sair daqui e ir lá para São Paulo, no evento da igreja maior, que vai ser uma semana de palestra, que vai vir o palestrante X, Y, Z. Então, tipo assim, ou quando tem aqui, é uma coisa de culto mesmo. 30 minutos de palestra, 1 hora de palestra. Então, assim, não é uma coisa tão relevante. Agora, quando você vai para um evento onde está todo mundo, tem o pessoal contando a história, você vê lá os exemplares, os primeiros exemplares, você vê a foto, que tem muito arquivo do público cristão lá na Câmara Municipal, aqui de Matão. Tem muito arquivo da história da cidade. Por exemplo, muita gente não sabe, esse lago era só uma nascente. Não era daquele jeito. Quando eu vi as fotos, eu falei, caraca, tem muita história. Então, assim, por que a prefeitura ela não incentiva a gente criar, né, eventos onde a gente pode, né, Igor? Por uma exposição na Casa da Cultura. Depois sobre isso, nossa. Né? A semana, né? Ter fatos ali na Casa da Cultura, fotos e tal, mas o evento aqui de Matão, até os que eu participei, acho que foram todas as edições, né? Alguns eu estava mais
junto, né? Outras nem tanto, mas tem uma carreata que é muito legal, que chama as pessoas, tem a banda, se assemelha muito à marcha, né? De São Paulo, né? Tem várias pessoas de várias igrejas que montam os ministérios, são chamados, né? Tem as barraquinhas típicas, né? Ali que um vende cachorro-quente, outro vende kafta, então é um evento muito legal. E a gente vê que muitas dessas igrejas não aderem a esse movimento, e seria muito bom se as pessoas conseguissem unificar a voz, uma voz só, para que a gente possa, através disso, demonstrar que a gente tem um poder também, e o poder público também se voltasse a dar uma valorizada também nos evangélicos, né? Até porque... Só para colocar um adendo, eu tenho amigos que são assim, de outras igrejas, não nem falar igrejas, que são de outras religiões, né? E sempre a gente entra em debate, a gente gosta às vezes de debater, falando sobre a questão do Estado ser laico. É um grande, assim, é uma discussão que vale o pensamento, né? Porque, então, se apoiar essa igreja, vai ter apoiar outras religiões, e tem essas questões que cabe o diálogo. O que eu queria ressaltar aqui foi aquilo que o pastor falou para nós aqui antes de começar aqui nos bastidores, o respeito a cada um, não é? Você falou essa coisa, cada um tem sua casa, cada um tem um costume, cada um tem, as igrejas têm suas tradições, seus meios, né, suas liturgias. E a questão que o pastor falou aqui foi aquelas pautas que nós somos em comum. Nós cremos no mesmo Deus, né? Nós temos os mesmos princípios bíblicos. Então, eu acho que essas questões, essa conscientização sobre esse assunto, que o Igor falou, dessas questões de, nesse dia, realmente ir lá e colocar meu ombro aqui, vou te ajudar, pastor, vamos estar lá. Vamos ajudar no evento, vamos ajudar a promover, vamos estar lá. Para o bem comum, não é? Tem uma história do Conde de Zinzendorf, eu sempre falo dos meninos aqui na história, e foi um momento em que a igreja passou por problemas, pós a reforma e tal, e eles acabaram se congregando, pessoas que não concordavam com algumas coisas, porque ainda a igreja ela era a religião oficial do Estado, e tinham coisas, mesmo pós-reforma, que ainda uns não concordavam. Eles acabaram se reunindo num lugar só. Então imagina só, cada um de um jeito, cada um com uma cultura, eles tinham muito conflito entre eles. E esse conde, um dia, toma a palavra e falou o seguinte, né, tudo que o pastor falou, vamos deixar de lado que nós somos diferentes. Agora vamos promover a única coisa que nós devemos fazer aqui em comum, que é adorar a Deus. Aconteceu um grande avivamento naquele lugar, de lá vem a história dos moravianos, as missões pelo mundo. Teve uma vigília, né, falando aqui daquela questão da vigília que teve lá nos Estados Unidos, que ela durou 100 anos, era uma torre de oração mesmo, que iam em casais orar. Durou 100 anos essa oração ininterrupta, sabe? O movimento da história da igreja acontecendo isso. Então, se a gente entende que eu preciso em algum momento deixar de lado aquilo que eu penso talvez diferente, às vezes eu tenho um costume, eu gosto da camiseta preta, ele gosta da camisa de outra cor. Deixar isso um pouco de lado. Qual que é o importante? O importante é estar aqui. Sim. Eu não vou deixar de estar porque ele não tem alguma coisa diferente de mim, mas né, temos um bem em comum, que é realizar o podcast, né? Nós podemos pensar diferente, mas se nós ficar olhando para isso, nunca estaríamos aqui. Sim. Né? Então, assim, eu acho que respeito, sim, às diferenças, né? Os pensamentos, os princípios de cada um, de cada igreja, vamos dizer assim, mas um bem comum para a cidade, né? Que eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Falando agora nesse ponto, para entrar para o próximo, é a importância do crescimento pessoal. Vamos falar assim, né? Como pastor que acompanha suas ovelhas, eu acho que o pastor, aqueles, principalmente os mais próximos, só de olhar, eu lembro que tem, né, um pastor, foi meu pastor durante muitos anos, até quero mandar um abraço para ele, não sei se ele vai estar vendo, estou devendo uma visita para ele, já faz um tempo, pastor Valdomiro, né? E ele falava, eu conheço o irmão Paulinho pelo jeito de andar, às vezes está vindo lá de longe, assim eu já conheço. O costume, né? Você vai convivendo com a pessoa, você conhece. Às vezes você olha para a pessoa, o pastor pode olhar para alguém e falar, isso, minha ovelhinha está meio... Hoje ela não está muito contente, não, está acontecendo alguma coisa. Eu acho que essa visão, o ponto que ele queria abordar é isso, a importância do crescimento pessoal. Eu sei que o pastor está com esse projeto da igreja, tudo mais e tal, mas a igreja pode trazer pessoas, para agregar pessoas, cuidar daqueles que estão lá dentro, não é? Então, qual que é a importância do crescimento, do cuidado, né, nesse quesito pessoal das pessoas, o crescimento espiritual? É o seguinte, hoje eu vou falar um pouco da gente, né? Como a gente pensa, como a gente enxerga, né? Como igreja local. Até um testemunho. Tem uma pessoa que hoje abriu uma empresa, né? De questão de telhados, de forro e de mexendo com toda a parte de cobertura.
que é da nossa igreja. Uma pessoa muito habilidosa, muito habilidosa, muito prestativo, mas tinha certo receio de abrir empresa, né? De empreender. E no finalzinho do ano passado, ele chega lá na obra, a gente estava lá, nossa, pastor, me mandaram embora. E um dos melhores funcionários do setor dele. Falei, você não está entendendo. Você é um cara que é fiel a Deus. Você é um cara que é um baita no profissional. Você é um cara habilidoso no que faz. Talvez lá o teu limite já deu. E Deus quer que você voa. Que você alcança lugares maiores. E aí eu percebi que o irmão dele também tinha acabado de sair da empresa. Eles se juntaram. Então vamos começar. E ele falou assim, pastor, eu vou fazer dessa obra aqui a minha escola. Eu vou trabalhar aqui, enquanto eu não tiver serviço, eu vou trabalhar aqui de graça. E vou fazer daqui a minha escola. E eu falei assim, então é o seguinte, eu vou te fornecer todo o material que você precisa e você vai para cima. E ali ele começou a mexer com parte de estrutura de drywall, de cobertura, e foi ele que fez todo o forro da igreja, foi ele que fez a cobertura da igreja, foi ele que fez tudo ali, e o proprietário até acabou contratando ele para fazer esse serviço. Uau. E então a gente olha e procura enxergar o que cada um tem de melhor e potencializar aquilo que ele tem de melhor. Às vezes, o que a gente tem, por exemplo, como às vezes base? A criança, ela está na escola, ela tira um 10 em matemática e tira um 4 em ciências. A gente, como pai, às vezes a gente briga porque tirou 4 em ciências, mas não parabeniza porque tirou 10 em matemática. E a gente não potencializa aquilo que já tem de melhor na pessoa. Então é o que a gente tenta criar de cultura ali, valorizar o que a pessoa tem de melhor e para que ela alcance níveis maiores. E na questão espiritual, é uma coisa que se tornou cultura para a gente, que é o devocional. Isso, quem está com a gente, ouve a gente falando constantemente. Nós abrimos a igreja todos os dias, 6 horas da manhã. Nós incentivamos muito que a galera da igreja passe por lá, que tenha um momento de oração diária, um momento com Deus diário, que se pratique a solitude, que se pratique um momento de comunhão realmente com Deus, não de petição, mas um momento de comunhão e um momento de leitura bíblica. Então, isso é assim, diariamente a gente tem esse movimento na igreja. A gente deu uma brecada agora por conta de tá nessa loucura que entrou na reta final, a faxina e ajeita daqui, ajeita de lá, mas nós já estávamos com o segundo turno. Nós tínhamos um turno da manhã, que ele acontece das 6 às 8 da manhã, e tinha um turno da tarde, das 4 às 6 da tarde, diariamente, para que o povo fosse buscar. Como que funciona? Você não chega lá, você vai dar a mão, vai orar todo mundo junto, não é isso. Você entrou, você vai ter o teu momento com Deus. Então, a gente incentiva muito isso, porque é uma coisa que eu falo para eles. Se eu conseguir fazer vocês ter comunhão com Deus, o meu trabalho vai se tornar muito mais fácil. Porque um coração quebrantado, um coração rendido aos pés do Senhor, isso vai se tornar a pessoa muito mais fácil de ser trabalhada. Então, eu acho que o maior desafio nosso é que a pessoa tenha uma comunhão diária com Deus. Porque o Senhor vai trabalhar na vida da pessoa. A gente sabe que é o seguinte, a gente tem a tendência de se tornar parecido com quem a gente anda. Então, se eu andar perto de Deus todo dia, não é uma vigília só, não estou aqui desvalorizando a vigília, a oração na mata, a oração no monte, que acontece uma vez na semana. Mas as maiores experiências da minha vida vieram de uma constância, de um joelho dobrado todo dia. É a maior experiência. Porque você vai ser transformado pela palavra. É o que eu ensino eles. Pega a sua Bíblia, abre para ler, pega um bloco de nota, escreve diariamente que Deus está falando com você. Você vai perceber que você vai ter experiências incríveis com Deus. Então esse é o nosso maior movimento na igreja, no dia a dia. É colocar as pessoas no movimento de oração. Porque se eles tiverem isso ali, eu tenho certeza que a nossa missão ela vai ser muito mais fácil. Posso fazer um adendo também, né? Claro. Como eu sempre cresci, né, nesse ambiente, até certo ponto da minha vida eu tinha uma ideia de quem foi Jesus na época que ele andou na terra mesmo.
E aí uma vez eu fui pra uma imersão, né, e tava falando dos arquétipos, né? E aí tava falando das pessoas que são mais sinestésicas, né? Eu falando difícil aqui, mas vocês vão entender. O que é o sinestésico? É aquela pessoa que gosta de relar, Então assim, se nós hoje somos um reflexo de Jesus, né, eu fico imaginando, talvez todas aquelas falas, aqueles filmes de Jesus não é daquele jeito. Sim. Talvez Jesus era descontraído, feliz, alegre, tinha um sorriso fácil, né? Você quer ver você se sentir bem, você vai no ambiente, você chegar, a pessoa sorrir pra você. A pessoa falou, que bom que você veio, não é verdade? Não sei se você já foi em alguma igreja como visitante e a pessoa te cumprimentou, falou, que bom que você tá aqui, olha no seu olho assim, dá um sorriso. Nossa, isso transmite, eu acho assim que o maior crescimento que a igreja traz, né, para a comunidade é justamente esse comportamento. Você vai, né, 6 horas da manhã, você saiu e vai lá no mercado, você encontra alguém que está feliz, né, que tem Jesus, que recebeu a palavra do domingo, foi na segunda de manhã, a pessoa te dá um bom dia, paz do Senhor, né, a paz esteja, shalom, né, a paz esteja contigo. Então assim, e muito também pela cultura da onde Jesus nasceu. Então, assim, eu acredito que o maior crescimento que as igrejas trazem com essas ações é essa sinergia, né? É a pessoa ser sinestésica, né? É uma pessoa mais... Né, que nem a gente chega aqui, às vezes, por exemplo, hoje de manhã a gente chegou, bom dia, Igor, né? Bom dia, Paulo. A gente chega aqui já transbordando o que foi no culto passado, né? Pô, recebeu a gente tava comentando no carro, né? Falando, uma palavra, nosso pastor que foi lá, missionário que foi lá, trouxe uma palavra, louvor, não sei o que e tal. E você pega uma pessoa que tá vivendo outros ambientes, não. A pessoa fala, pô, bebi, enchi a cara, tô com dor de cabeça, né? Nossa, tô com problema aqui, é isso e tal. Pô, problema a gente corre atrás, mas quando você tem Deus, o Espírito Santo, né? Quando você tá ali... Quando você tem o pastor falou bem dessa questão interior, não é? As pessoas pensam muito na questão da religião. Mas a religião é um conjunto de normas, né? Leis que estão ali. E eu queria andar com o meu carro a 200 por hora, mas a lei fala que eu não posso, certo? Mas eu queria. É aquele confronto de, né, eu estar ali querendo fazer algo, eu não posso. Na verdade, quando o pastor falou dessa questão, dessa prática da vida com Deus, é isso, é internamente, né? É você sentir a melhor experiência, eu falo por mim, assim, da minha vida cristã, a maior experiência é quando você sente que Deus está falando diretamente com você. É muito legal, assim, se aquela experiência, a pessoa fala dessas experiências cotidianas, né? De você pensar em casa. Esses dias eu tive essa experiência. Você em casa, em algo relacionado à vida pessoal. E na minha cabeça, assim, pensei, isso aqui é algo meio difícil, né? Para mim não é... O contexto não tá legal. Meio que aquele pensamento. Chegou num culto, foi um pastor de uma outra igreja que foi ministrar lá. Ele usou exatamente essas palavras. Você que fica olhando o contexto. Não tinha como eu falar que não era Deus falando comigo ali, me respondendo aquilo de bate-pronto. Não, Deus não trabalha com contexto. Eu lembro da mensagem, estava falando sobre a Abigail, né, que foi a esposa do Davi, do contexto em qual ela estava vivendo. Ela falou, então não olha para o contexto. Deus pode fazer tudo diferente do que você imagina. E eu falei, vou para casa extasiado. Eu falei, realmente, não tem como falar que Deus não falou comigo, porque era uma coisa... Eu pensei, nem falei, e eu moro sozinho, então não podia falar que eu falei para alguém, que alguém comentou. Não, a experiência pessoal de você sentir Deus, né, falando com você, tratando com você. E isso aumenta a sua fé. Isso faz com que você entenda o contexto, né, do restante de você estar lá, de como é que funcionam as igrejas, tudo mais e tal, né? Tem essas questões que nós falamos aqui de costume, tudo mais e tal, mas o mais importante é o quê? Você está ali ouvindo Deus falar com você. Imagina agora quem está em casa agora, aproveitando a deixa, e aquela pessoa que está nesse momento sem saída, pastor. Aquela pessoa que está passando por um momento assim, não tem mais o que fazer com a minha vida, minha vida não tem mais sentido, não é? Vários problemas, depressão e outras coisas mais, problemas pessoais, financeiros e outras coisas. E essa pessoa está sem esperança hoje. E falando desse contexto, acho que me impactou muito, como o pastor falou, da construção da igreja, essa reforma, de como que Deus preparou, proveu realmente essas saídas. Acho que para essa pessoa que está em casa, já aproveitar o presente e falar disso. Há uma esperança para você também, não é? Sim. Há uma esperança para você que está passando por um momento difícil, Deus pode falar com você também. Talvez você estava que nem eu, pensando assim, mas esse contexto está muito difícil, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. E Deus está falando que ele não trabalha com esse contexto. Ele pode fazer o que Ele quiser, né? O Alexandre falou que é o Deus que provê, né? Operando Deus, quem impedirá? Bom, o pastor falou desse ponto agora, de crescimento pessoal, né? A hora passa muito rápido aqui, nosso podcast é de 1 hora, mas ele sempre passa um pouquinho. Mas falar um pouco também agora do futuro.
Eu sei que no final, né, vai falar da inauguração, o pastor vai deixar uma mensagem final, mas falar também da sustentabilidade e crescimento. É um desafio novo, né? É uma igreja nova, uma igreja maior. O pastor falou de vários projetos, que vai ter lá o café, vai ter isso e tal. Mas como pensa a sustentabilidade, né? Pensa assim, como é que se mantém tudo isso? Claro, de pessoas também. Até o Igor comentou, né, Igor, falando aqui sobre essa questão que a igreja passa por várias fases, né? Mas a gente vê que o pastor está sendo movido literalmente pela fé mesmo, né? Está indo pela fé. O justo viverá pela fé. Mas como é que o pastor pensa esse futuro agora? Um exemplo, eu sei que ainda está muito nessa fase ainda de inauguração, daqui a pouco, tudo mais e tal, mas como é que enxerga isso mais, ou talvez ao longo prazo? O que está no coração do pastor em relação a isso? É assim, eu ainda trabalho como representante, né? Eu não estou integral ainda. Está bem difícil conciliar tudo, né? Porque junta todas as atividades que a gente tem na mão. E é assim, ó, o que Deus tem me ensinado nesse 1 ano e 3 meses? A saber que Ele vai sustentar. Se eu parar para pensar em todos os compromissos que eu tenho para pagar referente à reforma, porque até um testemunho pessoal, né? O pessoal às vezes não tem ideia do que a gente... Às vezes a pessoa fala, pastor, nada no dinheiro. Eu falei assim, a maioria que eu conheço não é assim. Na maioria se doa muito mais do que se imagina. Quantos sacrifícios eu não fiz nesse tempo? Por exemplo, a gente estava precisando mais ou menos de uns 70 mil para zerar uma parte. Meu Deus. Eu fui e peguei um dinheiro no meu nome, na minha conta. E eu falei assim, gente, se der errado, eu vendo meus carros. E acabou. Eu coloco lá e paga e não tem problema. Quem já começou do zero um dia, não tem medo de perder. Eu falei, o importante é fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Então, quando você me faz uma pergunta assim, como que vai ser o desafio, né, de se sustentar? É a fé. Porque Deus sabe que a maior motivação do nosso coração, de tudo que está sendo feito, com a excelência que está sendo feito, é com uma motivação. É alcançar vidas. Né? É alcançar pessoas novas. A gente tem um desejo muito grande de ver muitas vidas sendo batizadas. A gente entende uma coisa, que se a gente quer viver um avivamento de verdade na nossa cidade, não adianta fazer movimento para crente. Você tem que atrair não crentes. Porque senão é só sai daqui, vem para lá, sai de cá, vem para lá. A gente sabe que isso existe, isso acontece, mas um avivamento, um crescimento, ele passa pelo batismo, por alcançar vidas novas. Então, como um dia Jesus nos ensinou, né? Tava ele e Pedro, tinha que pagar o imposto. Vai e pega o peixe, que a moeda vai estar na boca do peixe. Então eu creio que através de um trabalho que visa almas, Deus vai mandar a provisão junto. Então é o que eu tenho procurado descansar meu coração. Às vezes, tem que comprar essa tinta, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo outro. Eu falo, meu Deus, mas tem que comprar, senão não solta a próxima parte. Aí você vai e compra. Fala, Deus vai manifestar daqui a pouco. Você paga a conta e fala, não sei como eu paguei, mas paguei. Nunca bate, né? Não tem uma lógica. Incrível aí, interessante também que dessa passagem, né? Que pagava imposto quem trabalhava e quem já era adulto, né? Sim. E na cultura deles, a gente entende que Jesus talvez não era adulto, ele não precisava pagar imposto. Alguma coisa assim, né? Foi um estudo que eu vi, tô falando aqui. Mas assim, o que eu entendo dessa palavra é justamente a provisão, né? Esse louvor que você tava falando, que é o da Aline Barros lá, né? E fala, temer porque se eu estou, né, guardado... Por um Deus que nunca falha, que nunca né? perdeu batalhas. Nunca perdeu batalhas, é isso. Seu nome é Jeová Jireh, que é isso aí mesmo. Irás prover. De novo. Você vê que Deus está falando comigo sobre providência, hein, né? Né? Então, eu lembro, essa questão da providência aí, eu até lembro uma história de um pastor amigo nosso aí, que ele estava indo para o Novo Templo também, e ele tinha um carro lá. E não tinha dinheiro para pagar as coisas, ele falou assim, não, eu vou vender o carro, vou fazer isso e tal. E depois de alguns dias, né, depois de passar um tempo, os irmãos da própria igreja
foram lá e fizeram uma vaquinha entre eles, recuperaram o carro e entregaram para ele de novo. Mas é aquele negócio, a gente sempre tem a fé provada, sempre começa por nós, né? Não adianta falar assim, olha, na Bíblia teve isso, tal pessoa fez isso. Não, Deus requer de você também. Se você quer ser abençoado, Deus quer saber onde está seu coração. Está no seu carro, está na sua casa? O que você está disposto a oferecer a Ele? Então, se Deus fala alguma coisa no seu coração, não rejeite aquilo. Deus sabe muito bem como que Ele está trabalhando com você. Trabalhou, se a gente for pegar, como o pastor falou aqui, é um testemunho isso, né? Que a obra está crescendo. Eu tenho certeza que vai ser uma igreja referência, não só aqui em Matão, mas também como na região. Mas tem tantas histórias, né, pastor, de desafios, de pessoas que não tinham condições e ajudaram, e Deus está prosperando, né? Sim. Ontem eu trouxe uma palavra para a igreja. Ele estava falando sobre o odre novo e o vinho novo, né? E uma parte do que eu estava falando para a igreja falava sobre o que? O odre, ele era um recipiente de se colocar líquidos e usado para colocar o vinho. Ele era feito de couro. Quando você coloca lá o suco de uva, ele começa a fermentação e ele começa a esticar. E Jesus fala assim, você não pode pôr um odre novo, um vinho novo, num odre velho, porque senão ele arrebenta, ele não aguenta, porque ele já expandiu. Então a pergunta é, se eu quero um vinho novo, eu preciso ser um odre novo, porque o odre velho, ele está acomodado e ele perdeu a sua elasticidade, ele perdeu a sua capacidade de esticar. Então Deus às vezes nos confronta. Para se viver o vinho novo, eu também preciso ser um odre novo. Eu preciso sair do comodismo. Eu preciso adquirir a capacidade de ser esticado por Deus. Quando a gente é esticado, a gente está pronto ali para ser aquele odre que vai receber o vinho novo. Muito bonito. Eu queria também pedir para você, antes da gente falar da famosa inauguração, você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que acompanhou a gente até agora. Porque tem muita gente assim. Qual que é o lance das lives também, dos podcasts? Em todas as lives do podcast, nem todo mundo assiste até o final, né? Até a corrida presidencial que teve nos podcasts, né? Teve mais audiência que na TV. Tem um pessoal que não assiste até o final, mas tem uns abençoados que ficam até o final. Então, para você que ficou até o final, se você quer saber certinho o endereço da igreja, que já foi falado aqui, né? Que dia que vai ser a inauguração, né? Como que você vai ser recepcionado lá, que eu acredito que vai ser com um sorriso na face, né? Enfim, antes da gente falar sobre isso, que você deixasse uma mensagem final pro pessoal, né? Talvez uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento. Fala para vocês, compartilha. Deixa o like. Se inscreva, né? Se inscreva no canal, que a galera aqui é top demais, fazendo um conteúdo da hora para vocês. E fala para vocês que eu não sei a fase ou a estação que você está passando, mas independente do que você precisa, Jesus tem a solução para a sua vida. Basta você, com sinceridade, buscar Ele, clamar a Ele, colocar seu coração diante dEle, Ele pode mudar a tua vida. Amém. Glória a Deus. Maravilha. É o odre, né? Realmente. Sim. Acho que talvez as pessoas chegaram num ponto de eu sei, eu já tenho as respostas. Não, Deus pode ter uma resposta nova para você hoje, né? Você pode ter um vinho novo para você, só precisa estar pronto para receber, né? Sim. Pastor, muito legal, assim, estar aqui com o pastor. Já tinha conversado com o pastor antes, mas agora conhecendo um pouquinho mais da história. Tenho certeza que vão ter outras oportunidades para estar aqui com a gente, falando de projetos novos. Só queria falar, então, o pastor passasse de novo o endereço pessoal, né? A gente vai passar aí, vai ter umas fotos, o pessoal vê também, né? Depois vai estar passando aí para o pessoal. Falar então agora, parte final, inauguração, o endereço, deixar a chamada para a galera para quando for na inauguração. O pessoal tá lá em peso, né? A gente vai estar lá, pastor. Vai ser uma alegria. O endereço da Casa Nova é Rua Rui Barbosa 1511, ali na Vila Santa Cruz. É muito fácil de achar, um dos pontos mais antigos aqui de Matão, né? Mais de 50 anos atrás foi um supermercado Matão ali. Depois foi restaurantes conhecidos como Espetão, o Dote, o último que esteve lá, e agora vai ser
a nova casa da Viver Church aqui em Matão, como uma frase que deixaram na rede social, quando a gente anunciou o local que ia ser. Aquela frase me marcou e vai fazer até parte do vídeo documentário que a gente está gravando. Ali sempre foi um local que alimentou pessoas fisicamente, mas a partir de agora vai ser um local que vai alimentar espiritualmente. Então... E que dia que vai ser a inauguração? 7 de setembro. Fácil de lembrar. Fácil de lembrar. A gente quis que fosse numa data, um feriado ou um sábado. Por quê? Nós vamos fazer a ideia é fazer uma carreata, né? Uma pequena carreata, a gente celebrar essa estação nova. Nós vamos fazer a concentração ali na frente da igreja, a gente quer fazer uma filmagem legal. Igor, o drone, hein? Nós vamos precisar, já estou até aqui, ó, já fazendo... Vamos fazer. Aproveitando a oportunidade. Pegar um drone ali, filmando, fazer toda essa cerimônia de cortar o laço, e aí a ideia nossa, depois vai ter um momento de celebração a Deus, né? Então vai ter toda um vucu-vucu, né? Que a gente gosta de fazer, um vucu-vucu santo. Maravilha, que legal, pastor. Olha, parabéns, né, por essa história de vida, parabéns por esse projeto novo que impacta não só a nós, mas acho que todos aqueles que precisam, como o pastor falou, foco daqueles que não conhecem ainda, né? Então que Deus possa abençoar mesmo. Desejo do meu coração, não só meu, né, do resenha com os amigos aqui, que Deus abençoe muito mesmo esse novo projeto. Muitas almas realmente têm um encontro com Jesus ali, têm as suas vidas transformadas, né, através desse trabalho, e que Deus realmente abençoe. Pode contar com as nossas orações, nosso apoio, que tiver ao nosso alcance para ajudar, nós estamos à disposição. Mais uma vez agradecer pela presença do pastor aqui conosco, que nos enriqueceu tanto, né? Fez uma resenha, tem um amigo nosso lá de Bauru, né, Igor? Que é São Paulino, né? São Paulino. Uma picadinha nele lá, eu brinco, eu falei, rapaz, você nunca viu título de São Paulo. Teve um recente agora, mas teve o Paulista. Teve o Paulista, mas os grandes títulos, eu falei, São Paulo você nunca viu no seu time ser campeão. Mas é uma verdade mesmo, que eu falei, você não lembra, rapaz, faz algum tempo, né? Mas é mais pra gente brincar e dar uma, tem também a questão, 7 de setembro, né? Mas enquanto não chega 7 de setembro, quando que a gente pode ir lá visitar a igreja, do dia que tem os cultos? É bom ressaltar, bem colocado, né? Ô Alexandre, aí falar do endereço da igreja atual agora, de repente alguém tá querendo ir hoje, pastor, né? Quer participar das orações lá de manhã, né? Poxa vida. Ó, nós estamos na mesma rua, só que um pouquinho para cima ali, né? Rua Rui Barbosa, 1877, Vila Santa Cruz, ao lado do Polegato, material para construção, em frente ao Gale 2. Nós vamos descer uns 4 quarteirões só. Os cultos acontecem às quartas-feiras, 8 horas da noite, e domingos às 19. Também quero agradecer aqui toda a equipe de voluntário, né? Que assim, tem sido incrível a dedicação deles nesse tempo. A galera que tem alguns ali que chega comigo às 7 da manhã lá na obra e vai embora às 10h30 da noite. Alguns que têm aberto de trabalhar, às vezes trabalha por conta, tem essa possibilidade, às vezes a pessoa não vai trabalhar no dia, passa o dia inteiro ali. Então tem uma galera ali que é incrível mesmo, sabe? Eu louvo a Deus pela vida deles. Mandar um abraço para todos aí. Maravilha. É isso aí. Fala pro Igor, então, Igor, faz sua parte final ali para encerrar. Bom, gostaria primeiramente de agradecer o pastor Rafael por estar aqui conosco. Foi muito bom esse bate-papo, essa resenha aí. E eu quero agradecer a você que esteve aí na audiência e que você possa compartilhar, possa curtir. Se essa mensagem fez sentido para você, que você possa mandar para um amigo seu também, que você curta lá o nosso Instagram. Vai lá que os nossos cortes também estão lá no Instagram, você vai ver durante a semana aí. Possa compartilhar também, coloca no status lá, ajuda a gente nessa missão aí. E semana que vem eu tenho certeza que a gente vai trazer um convidado muito legal aí para você. É isso aí, Alexandre. Ressalta o pessoal das nossas redes sociais. Pô, você que tá assistindo aí no YouTube, né? É só você clicar ali em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Logo mais a gente vai estar postando também os shorts, né, de outros cortes que a gente tem aqui, uns conteúdos mais menores, né, editados sobre temas bem legais e relevantes que a gente entende que vai ser legal para você também. E também siga a gente aí no Instagram, como o Igor falou, né, @resenha com amigos. Se possível, você que vê os cortes aqui
dessa live, deixa o seu comentário lá, comenta amém, ou comenta a inauguração, pode ser? Opa! Aí a gente vai saber, ó, você que é da igreja aí, ó, da igreja do Pastor Rafael, se você não comentar a inauguração, a gente vai saber que você não assistiu, né? E pela página também do Facebook, né, Resenha com Amigos, você vai encontrar todas as informações, novidades e também como você ser um patrocinador aqui do programa, né? Tem um story específico falando sobre isso. Depois você entra lá e dá uma olhada. Você que tem o seu negócio, quer ser divulgado de uma maneira diferente, com pessoas relevantes aqui na cidade. É só você entrar em contato lá no Instagram. E é isso. Também agradecer o pastor, né? Eu não conheci o pastor pessoalmente, né? Uma pessoa incrível, foi de Deus mesmo o pastor estar aqui, né? E elogiar o Igor também por trazer essa pessoa de gabarito, né? Olha, eu fiquei impactado com o testemunho da sua conversão, né? É uma coisa que é bem atual, né? Quantos jovens jogadores de futebol, eu tô hospedando um atleta na minha casa que joga bola, que tem mais ou menos a idade ali dessa fase de transição, né? E ele é crente. Então, assim, a importância realmente de estar com pessoas certas, estar no caminho certo, ser direcionado, né? E fui impactado aqui por esse... O meu dia vai ser abençoado, né? Começamos o dia diferente hoje. Né? Pessoal, toda segunda-feira às 18 horas estamos aqui com Resenha com Amigos. Não perca o próximo programa.